Bom dia, amados irmãos, que a paz esteja convosco. Bom dia a você que já está conectado, né? Seja bem-vindo, no nome de Jesus, né? Irmã Rosalba, irmã Estela, né? Pastor Estela, todos aqueles que já estão participando, sejam bem-vindos nesta manhã das causas impossíveis, manhã da prosperidade, aonde Deus tem ouvido e respondido às nossas orações, né? Hoje mesmo Deus abriu uma porta para os meus filhos ali. Então é um Deus que ouve e responde o nosso clamor também nas quinta-feira, manhã das prosperidade. Amém? Vamos nos colocar em pé no nome de Jesus, vamos estar orando, vamos estar entregando mais uma vez o culto desta manhã, pedindo a graça, a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós te damos graça pelo dom da vida, pela nossa salvação, por esta noite de sono reparador, porque ontem deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu uma noite de sono reparador. Nós te damos graça, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, que não tem fim, mas pelo contrário, elas se renovaram nesta manhã. Nós te damos graça por estar aqui na tua presença, para cultuar a ti, para te louvar, através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Querido Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nesta manhã, no culto desta manhã, usando ali, abençoando este culto, mas usando a tua serva Ana, que vai estar trazendo a tua palavra, ministrando ao nosso coração. Prepara o coração de cada um de nós aqui presente, mas prepara também, Senhor, no nome de Jesus, o coração de quem está participando e irão participar. Oh Deus, abençoa, trazendo em segurança aqueles que estão se dirigindo para esta casa de oração, livrando do acidente, livrando das barreiras, no nome de Jesus, que a tua presença seja notória com cada um que estão participando e irão participar. Aqui conosco também, que a tua presença seja notória para falar, para ministrar, para abençoar, porque está escrito na tua palavra, Pai, que o Senhor não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa daquilo que o Senhor falou, e também está escrito que o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias. Então que cada um aqui nesta manhã receba a porção dobrada que veio buscar nesta manhã da tua bênção, e ali online também, que cada um receba esta porção dobrada. No nome de Jesus nós entregamos a ti e nós te agradecemos no nome de Jesus. Nesta manhã, né, nós não vamos cantar, não vamos, né, mas eu gostaria, se você que está aqui presente gostaria de ler um versículo, ou até 2 versículos, né, não faz mal, mas por causa do nosso tempo, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu estarei lendo, né, o Salmo 121, uns 2 ou 3 versículos, depois você lê o próximo você pode ler, tá bom? Que fala aqui sobre o tema, o título, Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Amém? Então Deus não é nós que precisamos de dormir, né? Descansar, de vez em quando tirar umas férias, né? Como a gente faz aí em janeiro, às vezes meio do ano. Não, Deus é um Deus que não precisa, Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? O próximo, pastora Ângela, depois o pastor José. Glória a Deus. Pastor José. Amém.
Amém. Glória a Deus. Ana? Aí depois... Amém. Glória a Deus. Viviane? Amém. Glória a Deus. Que você possa agora fechar os teus olhos, fazer pelo menos 1 minuto de gratidão a Deus. Olha para a tua vida. Olha, começa a agradecer a Deus. Se você puder, levanta a tua mão para o alto, começa a glorificá-lo, começa a falar palavra de adoração, palavra de gratidão. Louve a Deus pelas tuas vitórias, louve a Deus pelo fato de você estar vivo, você não está debaixo de uma doença, você não está debaixo de uma praga, você está debaixo da bênção de Deus, desta proteção divina. Agradeça a Deus pela família, a família abençoada que Ele te deu. Ah, mas a minha família não é perfeita. Te digo também que a minha não é, mas somos de Deus. A nossa família pertence a Ele. Então agradeça a Deus, louve a Deus pela tua igreja, pelo nosso pastor, que é o pastor Josué, pela igreja, pela porta que Deus mantém. Abre o teu coração, se desprende daquilo que você precisa receber, mas começa a oferecê-lo a Ele, o teu louvor, a tua adoração. Discipline o teu corpo, discipline a tua alma, discipline a tua mente, as tuas emoções, a tirar um tempo para adorá-lo, o nosso Deus, que é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, é digno sim da minha gratidão, do meu reconhecimento, que se eu estou vivo, se eu estou em pé, é porque Deus me sustenta, Deus te sustenta. Então abre o teu coração, começa a glorificá-lo, começa a dizer palavras bonitas, mas que seja da tua alma, do teu coração, esta sinceridade como sempre foi. Oh Pai, recebe o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, o nosso reconhecimento de cada um aqui presente, mas de cada um também online. Recebe, Pai, este momento do nosso louvor, da nossa gratidão, das nossas palavras, que é do fundo do nosso coração, meu Deus, para te louvar, para te adorar, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor é o nosso rochedo, a nossa vitória. Tudo nós entregamos a Ti, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus merece o louvor das nossas palmas também. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós temos que fazer isso, irmãos. Culto é isso daí, é desprender, né? Desprender daquilo que nós buscamos, abrir mão, mas oferecer a Deus, porque o culto é individual. Eu tenho o meu culto, você tem o teu. Não fique dependendo do culto da Ana para você oferecer. O culto é individual, cada um tem que apresentar o seu culto, né? Nós estamos aqui reunidos em união, mas cada um tem o seu culto. E Deus recebe o meu culto, mas recebe o culto da Ana, o culto de cada um de nós. Amém? Agora sim eu convido a você a dobrar o teu joelho, fazer aquele momento de consagração, entregando a tua vida, entregando os anseios, as preocupações daquilo que você está buscando. Consagra-se, entregue a Deus. Peça que o Espírito Santo te ajude, te capacite a perseverar, a crer, a não abrir mão dos teus projetos, dos seus sonhos, daquilo que você busca, porque é isso que Deus espera de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós estamos consagrando a nossa vida nas Tuas mãos. Nós estamos entregando, ó Pai, sem reserva,
preserva, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que está no controle da nossa vida, do nosso sonho, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Pedimos perdão sim, Pai, no nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados no nome de Jesus, perdoa nossas falhas, perdoa até mesmo as nossas iniquidades, ó Pai, perdoa, porque a Tua palavra nos exorta, nos orienta, que é o nosso pecado que nos faz separação da Tua face. Então perdoa, Pai, no nome de Jesus, nos purifica, nos renova, nos fortalece, abre o nosso entendimento para entender, para crer, para obedecê-lo, para honrá-lo mais, meu Pai. Abençoa cada um de nós, entregamos, ó Deus, as nossas preocupações, entregamos até mesmo as nossas mazelas, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada, nós entregamos a Ti, ó Deus, nós nos santificamos, porque uma vez o Senhor disse a Josué na época, Pai, para dizer para o Teu povo que era para santificar, porque amanhã o Senhor operaria maravilhas. Então nós consagramos, nós estamos santificando as nossas emoções, o nosso sentimento, o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso coração, as nossas atitudes, nós consagramos a Ti, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor nos capacita a crer. Ó Pai, sonda cada um nesta manhã aqui, sonda cada um que está ali online, visita, Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando, nos orientando, nos capacitando, nos fortalecendo, abençoando a cada um, Pai, fazendo de nós pessoas realmente cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, cheio do conhecimento, nos dando muita sabedoria, Pai, nos dando sabedoria para pensar, sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para tudo neste mundo, ó Pai. Nos dá esta sabedoria, como o Senhor fez com o rei Salomão. O Senhor lhe deu sabedoria, mas acrescentou também riqueza. O Senhor prosperou. Que assim seja na nossa vida, que assim seja no nosso ser, na nossa família, no trabalho, no emprego de cada um, na família de cada um, nos projetos de cada um, Pai. Ó Deus, sonda e recebe a oração, o pedido, o clamor de cada um nesta manhã, que está entregando, está consagrando, está crendo na Tua palavra, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor, antes de ser fiel conosco, o Senhor é fiel com a Tua palavra, não é conosco primeiramente. Eu creio, eu aprendi assim, Pai, que o Senhor, antes de ser fiel conosco, o Senhor é fiel com a Tua palavra. O Senhor nos ensinou desde a época do passado do Teu povo, através do Senhor Jesus. Então que o Senhor opera o sobrenatural, segundo a Tua palavra na nossa vida, no nosso ser. Nós entregamos este momento de consagração, nos santificando, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu cuidado, e que a Tua presença seja notória com cada um de nós, para nos fortalecer e para nos abençoar. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Quer vencer na vida sempre? Procure, na medida do possível, se achegar mais perante Deus, que Ele vai se tornar mais conhecido de você, e você será muito mais abençoada em todas as áreas da sua vida. Creia. Ana, por gentileza, venha trazer o recado de Deus nesta manhã, né? A missionária Ana. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar. É muito importante você nos abençoar quando é para nós trazer a palavra. É muito importante você orar. Peça que Deus venha usar ela. Nesta manhã ela será o canal, o instrumento nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, agora junto com a Tua igreja,
Que o Senhor, Pai, esteja tomando a tua serva na tua mão e fazendo dela este canal que ela já é nas tuas mãos, usando poderosamente, com autoridade, com ousadia, que teu Espírito Santo encontre muita liberdade através da sua vida para falar ao nosso coração. Oh Deus, nós repreendemos no nosso meio, nós repreendemos no nome de Jesus toda barreira, todo impedimento, porque muitas vezes é nós que vamos receber a palavra, muitas vezes os impedimentos estão em nós, então nós repreendemos o impedimento em nós, no nome de Jesus. Se porventura há, nós repreendemos no nome de Jesus, mas fala conosco, fala com cada um online também, no nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo. Assim nós abençoamos a tua filha, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber louvando a Deus com as nossas palmas? Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30, do 25 ao 27. Nesse mês nós estamos, não que as mensagens propriamente tenham que falar sobre, né? Mas a gente sempre procura ter o direcionamento, né, da liderança do pastor Josué, do que a gente fala, do que a gente prega, né? E como esse mês nós temos orado por independência, né? Temos orado por libertação em alguma área da nossa vida, nós falaremos um pouquinho mais sobre independência, sobre libertação nesta manhã, e que realmente o Espírito do Senhor, né, o Espírito Santo possa encontrar liberdade para falar contigo nesta manhã, assim como o Senhor falou comigo nesta semana. Se encontrou? Gênesis 30, do 25 ao 27, diz assim: Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixa-me voltar à minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço que fique, pois descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E aí eu gostaria que você abrisse também ali na sequência, capítulo 31, do 38 ao 42. É uma outra leitura, só virar a página, talvez. 31, do 38 ao 42, diz assim: 20 anos estive com você, isso é Jacó falando para Labão. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Amém? Você pode tomar assento. O pastor Odair já orou, então não vou orar novamente, mas que realmente o Espírito Santo possa falar contigo nesta manhã. O tema dessa mensagem é libertando-se de situações que nos aprisionam. Quantas situações que muitas vezes nós estamos envolvidos, que tem nos aprisionado, que tem roubado a nossa paz,
que tem nos fazido perder o foco, porque são situações às vezes que nos deixam preocupados, nos deixam angustiados. E com Jacó não era diferente, ele estava vivendo uma situação na qual ele estava aprisionado por uma situação, né? Ele estava vivendo esta circunstância na sua vida que o estava aprisionando e estava roubando a sua paz. Só recapitulando um pouco a história de Jacó, todos nós conhecemos que Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. E aí ele tinha fugido do seu irmão Esaú, porque ele tinha usado, né, de astúcia, né, e tinha roubado o direito da primogenitura de Esaú, tinha enganado seu pai Isaac, e aí ele tinha fugido de Esaú, porque senão Esaú iria matá-lo. E aí ele foi morar com seu tio Labão em Harã. Labão era tio de Jacó, era irmão da sua mãe Rebeca. E quando ele chega a Harã, logo ele se depara, né, com Raquel, que era uma jovem formosa. E aí ele se depara com Raquel, e aí ele fala com o seu futuro sogro, né, no momento atual só apenas seu tio. Ele fala com ele que ele se interessou por Raquel e queria casar com ela. E aí ele fala, então, em troca de Raquel, vou trabalhar durante 7 anos para você, para que eu possa me casar com ela. E aí ele trabalha esses 7 anos para Labão, e quando chega o casamento lá, nós sabemos que Labão acaba enganando Jacó. Assim como Jacó tinha enganado seu irmão Esaú, acontece o mesmo com ele é enganado pelo seu sogro. E ao invés de Labão lhe conceder Raquel, ele acaba lhe concedendo Lia, que era a mais velha, porque existia um hábito, um costume de que as mulheres mais velhas se casavam antes das mais novas, né? Então, como ela era a mais velha, daí ele entregou Lia para Jacó, que não ficou nem um pouco satisfeito com essa situação. Mas, então, Labão faz uma proposta e fala para ele que depois dali dos 7 dias de festa, tal, ele daria Raquel a Jacó por mais 7 anos, né? E aí Jacó fica trabalhando para Labão durante 14 anos. E nesses anos que Jacó trabalhou para Labão, a família foi crescendo, porque aí vieram os filhos de Lia, né? Os filhos de Jacó acabaram nascendo, e ele acabou dando muito lucro para Labão. Até que o que acontece? Nós lemos ali essa passagem primeira ali em Gênesis 30, que diz: depois que Raquel deu à luz a José, que foi o primeiro filho de Raquel, Jacó então toma uma atitude e chega para Labão e fala: deixa-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servia, ou seja, Raquel e Lia, e os meus filhos, e partirei. Chega, não quero mais essa situação, eu quero voltar para a minha terra. Mesmo porque nós entendemos que Jacó ele não devia estar confortável com toda aquela situação de ter saído, fugido da sua terra, da sua parentela. E ele fala para Labão: eu quero ir embora, eu quero voltar para a minha terra, e eu quero que você me dê as minhas mulheres e que eu possa levá-las, né, e que eu possa levar os meus filhos. E aí Labão fala que tenta novamente ludibriar Jacó e fala: se eu mereço sua consideração, peço que fique, pois descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Lógico que Labão sabia que a bênção estava com Jacó. Por durante todos esses anos, né, Jacó o serviu e ele prosperou, ele enriqueceu. E aí ele faz essa proposta para Jacó continuar lá trabalhando para ele. E quando ele fala isso para Labão, que ele queria voltar, né, e o tio pede que ele fique, dizendo que pagaria um salário, né, aí a proposta de Labão foi que ele pagaria um salário para Jacó. Aí Jacó fala que até aquele momento ele só tinha trabalhado para os lucros e benefícios de Labão, mas que então a partir daquele momento eles fizessem um acordo, né, que ele pudesse trabalhar em favor da sua casa, em favor da sua família.
E aí nós vemos que Jacó então propõe a divisão do rebanho, aquela passagem bem conhecida que alguns de nós já lemos, estudamos, né? Que fala lá que Jacó propõe então que separasse o rebanho que fosse salpicado, que fosse malhado, né? Que fosse escuro ficaria para Jacó, e o demais, os lisos, os branquinhos, enfim, ficaria para Labão. E aí Labão, num primeiro momento, aceita essa proposta de Jacó, mas nós vamos ver que ao longo do tempo, o tempo vai se passando, e nisso Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Porque ele via que a bênção estava sobre Jacó, né? Que Jacó falou, ó, os malhados, os salpicados são meus, os demais são seus. E aí começou a crescer, né? Começou a desenvolver, a prosperar aqueles que eram malhados, aqueles que eram salpicados, o rebanho começou a desenvolver, enquanto de Labão foi ficando menor. Aí então Labão fala, não, então agora vamos mudar, então agora esses vão ser meus e os outros vão ser seus. E lógico, nós vamos ver, não posso tomar tanto tempo assim para explicar, mas se você ler na Bíblia ali, nós vamos ver que Jacó ele é orientado e é dirigido por Deus, e Deus dá uma estratégia para ele, para que o rebanho dele cresça e se desenvolva. E aí nós vamos ver depois, então, que Jacó chega um momento, depois dessa mudança 10 vezes de salário, ele fala, chega disso, chega, não aguento mais essa situação. E aí ele acaba, o que ele fala para suas esposas se prepararem, porque eles iriam embora de qualquer maneira. E ele acaba novamente fugindo da situação, né? E ele foge e sai sem avisar Labão, e vai até que no meio do caminho Labão alcança Jacó, descobre que ele tinha fugido, tinha levado suas filhas, né, as esposas dele, levado os netos e tal. E Labão vai até com Jacó e o questiona o porquê que ele tinha fugido, o porquê que tinha acontecido, porquê que ele tinha feito o que ele fez de largar tudo para trás. E aí Jacó explana isso que nós lemos agora no capítulo 31, né? Que ele fala ali para Labão, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Imagina trabalhar 20 anos e não poder comer um carneiro do rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. Ele foi um servo bom e um servo fiel a Labão, né? E pedia contas, nunca levava você, e eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim 20 anos que fiquei na sua casa. Trabalhei para você por 14 em troca das suas filhas, e 6 pelos seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Então isso é Jacó falando com Labão. Daí ele finaliza assim, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Aqui é Jacó reconhecendo que Deus estava com ele, por isso que ele tinha sido abençoado nesse tempo. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Por que acontece? O que quer dizer esse na noite passada ele manifestou a sua decisão? Quando Labão estava indo até Jacó para questioná-lo, Deus fala em sonho com Labão e fala, olha, você está indo lá, mas não discuta com Jacó, não faça promessas e muito menos não faça ameaça. Então Labão tinha consciência de que Deus estava abençoando Jacó e que se ele tentasse algo contra Jacó, ele seria prejudicado. E aí de toda essa história, aonde eu quero chegar com toda essa história de Jacó e Labão e dessa mudança de salário, que essa era uma situação que estava aprisionando Jacó. Isso, ele esteve nessa situação, veja, por 20 anos, né? Primeiro, a ideia de Jacó, a proposta de Jacó, era que ele servisse 7 anos em troca de Raquel, pegasse Raquel e fosse embora. E olha todo o desenrolar da história. Primeiro, Labão lhe apresenta a filha mais velha, que era Lia. Aí fala para ele trabalhar mais 7 anos por Raquel. Aí depois fica mais 6 anos trabalhando lá, porque ele tenta um acordo com Jacó,
E aí ele muda essas 10 vezes o salário de Jacó. Até que Jacó, então, toma uma posição, uma atitude. E as lições que nós tiramos aqui. Primeira lição, Jacó tinha a bênção de Deus. Jacó era um homem abençoado. Você crê que você é abençoado? Amém? Você crê que Deus está cuidando da tua vida, das situações que você tem passado e que a bênção está sobre ti? É curioso porque muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas à nossa volta que não serve o Deus que nós servimos. E a gente muitas vezes nota e a gente vê o quanto nós somos abençoados em relação àqueles que estão ao nosso redor, né? Em relação àqueles que não servem o Deus que nós servimos. Até as pessoas falam, eu creio em Deus. Mas crer em Deus é diferente de você ter um relacionamento com o Senhor. Crer em Deus é diferente de você conhecer Deus a fundo, de ter uma intimidade, de buscar a presença dEle. E assim foi ali, era notória essa diferença entre Jacó e entre Labão. Labão reconhecia na vida de Jacó que algo diferente existia, que Deus o abençoava. E se nós formos olhar, antes de Jacó chegar nas terras de Labão, chegar em Harã, se você conhece um pouquinho da história, você vai lembrar que Jacó sai fugido lá da sua terra, e no meio do caminho, o que acontece? Ele dorme, né? Ele repousa a sua cabeça sobre uma pedra, né? E ali Deus fala com Jacó em sonho. E aí ele tem uma revelação ali. E aí, então, Jacó faz um voto com Deus e fala para Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar nessa viagem que eu farei, eu certamente te honrarei e eu colocarei essa pedra, aqui será a sua casa, Deus. E de tudo que o Senhor me abençoar, eu lhe darei o dízimo. Isso está nos versículos anteriores, antes dele chegar na terra de Labão. Ou seja, Jacó tinha feito um voto com o Senhor. Você tem feito votos com o Senhor? Você tem procurado ser fiel a Deus nos seus votos? Creia que a bênção está sobre a tua vida. Então ele fez esse voto, e eu vejo assim, que esse voto que Jacó fez com Deus foi um marco na vida dele. Foi um marco porque a partir desse voto que ele fez com Deus, ele começa a prosperar, ele começa a ser abençoado, ele começa a ver que Deus estava cuidando de toda a situação que ele estava enfrentando. E você pode perceber que toda essa trajetória desses 20 anos sequentes na vida dele, ele foi um homem abençoado e foi um homem guardado pelo Senhor. E na volta para a sua terra, ele continua sendo abençoado, porque depois nós vemos que ele tem o reencontro com o seu irmão, e foi uma coisa assim maravilhosa, né? Porque ele estava todo temeroso, e Deus mais uma vez provou e mostrou para Jacó que ele era com ele. E essa é a primeira lição que nós tiramos então, que Jacó tinha a bênção de Deus. Se nós temos a bênção de Deus, não importa a situação que nós estejamos enfrentando, não importa aquilo que nos aprisiona, mas Deus nos fará prosperar naquela terra de aflição, assim como foi com José. Deus fez José prosperar no Egito, numa terra que não era dele, numa terra onde ele teve que ficar preso, né? Literalmente preso, foi preso, e ficou naquela circunstância, mas Deus era com ele. Assim também Deus foi com Jacó, numa terra que também não era sua. Era da família da sua mãe, mas não era sua. E ele prosperou e ele foi abençoado, porque ele tomou essa atitude de fazer um voto com o Senhor. Todas as vezes que nós fazemos votos com Deus, creia que eles estão na presença do Senhor. Se você permanecer fiel ao Senhor, Deus vai te honrar. Diz mesmo que se nós não permanecêssemos fiéis, o Senhor ele continua sendo fiel. Agora, se nós formos fiéis a Ele, Ele tem um pacto, uma aliança conosco. E a segunda lição que nós tiramos desse estudo, desse tema, né, é que Jacó se posicionou diante da situação que ele enfrentava. Talvez ele demorou um pouco, né? Primeiro
14 anos. Daí tentou se posicionar, Labão ludibriou ele e ele ficou mais 6 anos. Mas depois de 20 anos ele tomou uma posição e foi firme na sua posição. Uma observação aqui, ó. Enquanto Jacó acreditou que dependia daquilo que Labão achava que ele merecia, ele só teve prejuízo. Ele não prosperou. Quando então ele decidiu dar um basta naquele ciclo de exploração e definiu de maneira justa o seu salário, né? Quando ele impôs para Labão, agora vai ser assim, eu vou continuar, mas o salário meu vai ser esse, e esse vai ser seu, e nós vamos dividir o rebanho. Aí, quando ele se posicionou, os caminhos foram liberados, né? A situação mudou, porque daí, por mais que Labão mudasse 10 vezes o salário, ele tinha tomado uma posição e Deus estava abençoando aquela posição que ele tomou. Labão aceitou, mas ainda tentou encontrar maneiras de tirar vantagem de Jacó. Porém, Deus não permitiu. Determinadas situações acontecem porque a gente aceita. Jacó era explorado porque ele aceitava aquela situação. As coisas mudaram quando ele decidiu não viver mais daquele jeito. Busque o melhor para você. Não aceite mais o que te dão. Lute pelos seus direitos, pelos seus sonhos. Os caminhos, os planos, os pensamentos do Senhor são muito além daquilo que nós pensamos e pedimos. Então, que nós possamos, nesta manhã, primeiro ter a certeza no nosso coração e ter a consciência de que nós somos homens e mulheres abençoados, né? De que o Senhor, Ele nos abençoa. E em segundo lugar, que nós possamos nos posicionar, talvez diante de alguma situação que tem te aprisionado, que tem te cercado. Talvez você nem lembre mais, mas que o Espírito Santo possa te revelar nesta manhã. Que o Espírito Santo possa trazer à tua memória aquela situação que tem gerado constrangimento, que tem te aprisionado, que tem feito com que você fique escravo daquela situação. Para que realmente o Senhor possa te libertar. Que você possa se posicionar hoje, para que realmente a bênção chegue. Amém? Convido você a se colocar de pé. Nós estaremos já orando. Já pode vir aqui à frente, se posicionar. Aqui, todo mundo aqui na frente, para nós estarmos orando. Enquanto nós estaremos orando, o pastor José, a pastora Ângela, podem estar ministrando. O pastor Odair recebe a bênção hoje também. Aproveitar, né? Vamos colocar os servos do Senhor para trabalhar. Então, coloque sua mão em posição de receber, mas que verdadeiramente feche seus olhos e que deixe que o Espírito Santo venha te revelar nesta manhã. O que tem te aprisionado? O que tem roubado a sua paz? O que tem gerado preocupação no seu coração? Deus falou e ministrou muito forte o meu coração através dessa palavra, e eu ainda fiquei pensando, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu traga? Mas realmente foi aquilo que Deus colocou e que nós possamos aprender com Jacó. Que nós possamos aprender que Jacó realmente foi um homem abençoado. Que realmente ele fez esse voto com o Senhor antes de viver toda essa situação. E que depois disso o Senhor esteve ao seu lado, o Senhor lhe deu estratégias, o Senhor lhe abençoou, o Senhor lhe honrou. E que assim também seja sobre nós nesta manhã. Que o Senhor possa honrar, possa abençoar todo aquele que tem um voto com Ele. Oh Deus querido e Pai amado, nós colocamos, Senhor, na Tua presença neste momento, Pai. Oh Senhor, nós colocamos a palavra, Senhor, foi ministrada. Que assim como o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor realmente possa ter falado ao coração daqueles que estão aqui, daqueles que de casa, Senhor, ouvem esta mensagem também. Oh, Pai querido, que assim como o Senhor abençoou a vida de Jacó, nós cremos que o Senhor tem abençoado a nossa vida e a nossa história. O Senhor tem estado conosco. Oh, Pai querido, o Senhor realmente tem estado ao nosso lado, Pai. Deus querido, tantos de nós temos feito os votos com o Senhor.
e o Senhor tem honrado e nos abençoado. Nós cremos que nós somos abençoados por Ti. Mas chegou um momento na vida de Jacó que foi necessário um posicionamento da parte dele. Chegou um momento na vida dele que foi necessário uma atitude, que ele desse um basta naquela situação de exploração que ele estava vivendo na casa do seu sogro, nas terras do seu sogro. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos também dar um basta nessa situação que tem gerado, Senhor, escravidão, que tem gerado, Pai, aprisionamento, Pai. Oh, Deus querido, nós colocamos por terra agora, Senhor, tudo aquilo que gera, Senhor, esse sentimento de aprisionamento, Pai. Oh, Deus querido, que a nossa mente seja liberta, Pai. Oh, Deus querido, que toda essa situação, Senhor, que tem gerado preocupação no nosso coração possa cair por terra, Pai. Que toda essa situação que tem gerado angústia possa, Senhor, cair por terra. Mas que verdadeiramente o Senhor venha agir e operar, Senhor, em nosso favor. Deus querido, nos dá estratégias para que nós possamos nos libertar dessa situação, Pai. De tudo aquilo, Senhor, que tem gerado opressão. Porque nós sabemos que quando nós estamos escravizados, aprisionados, Pai, isso gera uma opressão sobre a nossa vida. E agora nós colocamos por terra todo jugo, toda a opressão, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, da nossa mente, Senhor, o desejo, Senhor, de ser bem-aventurado. Oh, Deus querido, nós colocamos, Senhor, a nossa vida no Teu altar, Pai. Em especial, hoje nós oramos, Pai, por causas impossíveis, Senhor. Deus querido, causas talvez que estejam até presas, que em nome de Jesus sejam liberadas nesta manhã, Senhor. Deus querido, talvez causas da justiça. Oh, Deus querido, Tu és o nosso Jeová Tzidkenu, Tu és a nossa justiça. Oh, Deus querido, oramos também, Pai, pela nossa vida profissional, pela nossa vida financeira. Esta é uma manhã, Senhor, em que nós dedicamos em oração, para que portas se abram, para que milagres aconteçam, para que a resposta chegue, Senhor, na vida do Teu povo. Deus querido, abençoa, Senhor, cada um, Pai, que está com suas mãos, Senhor, estendidas agora neste momento, Senhor, esperando, Pai, um milagre, esperando uma resposta, que o Senhor possa confirmar, Senhor, sobre a vida do Teu povo, o milagre, a resposta, a direção. Oh, Deus querido, que assim como o Senhor esteve com Jacó durante todo este tempo que ele esteve nessa terra estrangeira, Pai, na casa do seu sogro, que assim, Senhor, possa confirmar a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Deus querido, que o Senhor possa realmente visitar a cada um aqui, operando, Senhor, o sobrenatural, operando milagres, Pai. Oh, Deus querido, manifesta, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Oh, Deus querido, cumpre, Senhor, os Teus planos, os Teus propósitos. Nós sabemos que os Teus pensamentos, Senhor, os Teus desígnios são maiores que os nossos, Pai. Oh, Deus querido, vem, Senhor, em favor do Teu povo, Pai. Alcança aquele que de casa também se coloca em oração neste momento. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, aquela vida ali, Pai. Que em oração está, Senhor, conosco agora, Pai. Oh, Deus querido, visita, Senhor, operando milagres, Pai. Oh, Deus querido, seja, Senhor, ali o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que manifesta, Senhor, o milagre. Deus querido, alcança, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão conectados conosco neste momento, Pai. E derrama, Senhor, da Tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só Ele é santo, só Ele é tremendo, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. Santo, santo, santo é Teu nome. Você que já recebeu a oração, vá glorificando o nome do Senhor, vá adorando, vá declarando que Ele é santo, vá declarando que Ele é tremendo, que Ele é digno. Agradeça a Ele por essa oportunidade. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem estado contigo e tem te abençoado. Agradeça ao Senhor, porque a palavra foi lançada e a partir deste momento você
também pode realmente se posicionar assim como Jacó fez. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por este tempo na tua presença, que o Senhor possa continuar confirmando, Pai, a cada um aqui a resposta, o milagre, dando vitória sobre cada situação, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu convido você, estenda sua mão aqui para frente. O pastor José, a pastora Ângela, o pastor Odair pode estar próximo à mesa. Nós estaremos colocando neste momento cada pedido de oração. O pastor Odair pode ficar próximo das bandeiras também. Estaremos orando por cada pedido de oração, para que realmente o Senhor venha abençoar grandemente. Teia, Breno e Cláudio podem se posicionar ao contrário aqui também. Venham aqui, virem para a igreja. Vocês estão, a semana que estão morando por vocês essa semana, né? Então que Deus venha. Então junto, tá certo, é verdade, Maria José. Olha que bênção! Time de quinta-feira, que louvado seja Deus, é verdade. Vamos orar para que Deus venha abençoar. Pai querido e Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro momento nós colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, essas famílias, Pai, em que nós estamos orando nesta semana. Temos um propósito de oração desde domingo passado até o próximo domingo, de orar, Senhor, pela vida, Senhor, da Teia, pela vida do Cláudio, pela vida do Breno, pela vida da Maria José, Pai. Oh, Deus querido, que o Senhor venha abençoar a família deles, Pai. Nós colocamos, Senhor, cada área, Pai, a saúde, Pai, Deus querido, que é tão importante, Pai, que o Senhor venha realmente conceder a eles saúde, conceder longevidade. Oh, Deus querido, conceder a eles também, como está em Provérbios, riquezas e honras. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, os teus filhos. Colocamos, Senhor, a vida profissional, a vida financeira. Tu és o Deus que opera milagres, Tu és o Deus que abre portas, Pai, onde não há portas. Deus querido, abençoa, Senhor, a vida deles. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Senhor, o matrimônio, Senhor, da Teia e do Cláudio. Pai, abençoa a vida do Breno, Deus querido, os negócios, como também a vida da Maria José, Pai. Oh, Deus querido, alcança eles, Pai, e manifesta, Senhor, a Tua bênção. Tu és o Deus que sonda o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos. E neste momento nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, em favor da vida dos Teus filhos, abençoando, prosperando, guardando, dando livramento, Pai, mas, Senhor, honrando eles que têm sido fiéis a Ti, Deus, em nome de Jesus. Como também agora colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, os pedidos de oração, Senhor, o livro dos pedidos de oração, Pai, como também essa lista que está no altar, Senhor, aqueles que precisam de um milagre na saúde, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre de restauração, de cura. Oh, Deus querido, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, Deus. Oh, Deus querido, Senhor Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Nós colocamos, Senhor, na Tua presença também, Deus, a vida, Senhor, daqueles que estão ali nos livros dos viajantes, Pai, aqueles que estão viajando, Senhor, a trabalho, a descanso, Pai, leva e traz em segurança, guarda, protege, livra do perigo, do acidente, do mal, Deus querido, em nome de Jesus, abençoa também os dizimistas, os ofertantes, Pai, os colaboradores desta casa, todos aqueles que têm votos, que têm propósitos contigo, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Deus. Colocamos, Senhor, ainda na Tua presença a vida de todos os aniversariantes, aqueles que completaram ou completarão mais um ano de vida neste dia, Senhor, como também nesta semana. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, hoje a vida da Silvia Barbosa, Pai. Oh, Deus querido, manifestando a Sua bênção ali sobre a vida dela, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, como todos aqueles que completam mais um ano de vida. Deus querido, ainda colocamos, Senhor, na Tua presença os projetos de vida, os sonhos, Pai, os objetivos, Pai, os planos, Pai, aquilo que todos nós colocamos ali no início do ano na Tua presença, certos de que o Senhor estaria indo à frente e abençoando, que verdadeiramente nós possamos ainda dar testemunho, Senhor, de bênçãos e vitórias em relação aos projetos de vida, em relação a sonhos, Pai, a metas que o Senhor colocou, Pai, para que nós fôssemos abençoados. E nós colocamos também, Senhor, a bandeira, Senhor, da Ucrânia, Senhor, o país da Ucrânia na Tua presença, que em nome de Jesus nós temos orado para que esta
guerra cesse, Pai, para que o Senhor realmente esteja visitando ali o povo ucraniano, Pai, como também, Senhor, visitando, Senhor, os governantes, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que toda a guerra caia por terra, Pai, mas que em nome de Jesus a Ucrânia possa se reerguer e possa, Senhor, restaurar a sua nação que foi devastada, Pai. Deus querido, oramos para que ali as pessoas sejam alcançadas, Pai, para que as famílias sejam libertas dessa situação de opressão, que o Senhor esteja visitando, Pai. E oramos agora também, Senhor, estenda sua mão aqui para a frente, Senhor, para que em nome de Jesus, Deus possa abençoar o nosso país, possa abençoar o nosso estado. Nós sabemos, Pai, que este é um período tão importante, Pai. Nós estamos às vésperas, Senhor, de uma nova eleição, Pai. E nós decretamos, Pai, que o Brasil será um país de ordem e progresso, Pai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela nossa nação, Pai. Tem misericórdia, Deus, da nossa nação, Pai. Mas que o Senhor esteja ali operando, Senhor, o sobrenatural, Pai. Oh, Deus querido, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que têm se colocado, Senhor, como homens de Deus verdadeiramente, Pai, para que a nação venha prosperar, Deus. Oh, Senhor, abençoamos, Senhor, o presidente, abençoamos, Senhor, os governadores, abençoamos, Senhor, os prefeitos, abençoamos os deputados, Pai, os senadores, todas aquelas autoridades que foram constituídas por Ti, Pai. Mas que em nome de Jesus o Senhor realmente venha abençoar a nossa nação, Pai. Que a nossa nação, realmente nós sabemos que ela tem a promessa, que ela é um celeiro, Pai. E que essa palavra se cumpra sobre a nossa nação, Pai. Que verdadeiramente as demais nações, Pai, os demais países possam saber que neste país reina a Tua soberania, Deus. Que neste país o Senhor é que tem cuidado, o Senhor é que tem livrado, o Senhor é quem tem dado direção, Pai. Então abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa cada brasileiro, Pai. Nós colocamos na Tua presença, Senhor, essas eleições diante do Teu altar também, Pai. Assim como também oramos pelo nosso Paraná, Pai, pelo nosso estado, pela nossa cidade de Curitiba, para que verdadeiramente o Senhor possa realmente abençoar de uma forma tremenda e abençoada. Esta é a nossa oração, nós já Te louvamos e nós Te agradecemos. Aplauda ao Senhor, glorifique aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Eu já convido o pastor José para vir aqui à frente. Nós estaremos encerrando o culto, orando agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos colaboradores. Você que de casa tem o hábito de fazer as suas transferências ou o seu Pix, né? Saiba que toda vez que você investe na casa do Senhor, as obras, elas seguem a todo vapor, né? Aqui na igreja a obra não para, continua firme e forte com a reforma, né? Paulinho está mexendo com a parte de elétrica, de iluminação. Pastor Odair ali está dando um retoque nas pinturas. Nós estamos só aguardando estabilizar o tempo, né? Para ficar um pouquinho mais ensolarado, para que nós possamos começar a mexer na área externa ali também, fazer a parte das sancas, fazer a parte da pintura do muro. Mas enquanto o tempo não dá uma trégua, né? A chuva não para, aqui dentro da igreja nós temos procurado fazer com zelo do melhor, para que realmente nós possamos estar cada dia mais confortáveis, adorando o nosso Deus, louvando e bendizendo. E ali no SIC a obra também não para, né? As nossas frentes sociais seguem a todo vapor, o projeto com as crianças. Então toda vez que você dizima, toda vez que você oferta, toda vez que você colabora, seja ajudando na ação entre amigos, tenha certeza que você será grandemente abençoado, grandemente galardoado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Amém? E eu já gostaria de aproveitar para agradecer neste momento alguns irmãos que enviaram seus dízimos e ofertas. O Tiago Gasparello, que enviou o seu dízimo, que Deus abençoe e recompense. A Roberta Baldaia, que Deus abençoe e recompense. A vida da Marici
Simas, que enviou a sua oferta, o seu dízimo e também a oferta do financiamento. Que Deus possa prosperar toda a sua vida e sua casa. E também a vida do Gerson, lá da Itália. Você vê uma pessoa de tão longe, mas que está, como diz o pastor, né, conectado com esta casa de oração e que tem a preocupação de enviar a sua oferta. Que Deus esteja abençoando a sua vida, Gerson, e toda a sua família também. Amém? Que você possa colocar de pé. Eu gostaria só de perguntar se alguém aqui gostaria de pegar a oferta para o financiamento do mês de outubro, que vem aqui na frente, nós estaremos colocando sobre a sua mão. Alguém que ainda não pegou? Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Já passa a palavra ao pastor José. Lembrando, amanhã nossa noite de oração. Venha estar conosco. Noite que nós temos orado também por independência, né? Financeira, independência talvez numa área da saúde, de remédios, de situações, daquilo que nos aprisiona. Então não deixe de estar conosco buscando da presença do Pai. Amém? Que o Senhor abençoe as obras de nossas mãos. Que Ele vá à frente de cada negócio nosso, de tudo aquilo que a gente for fazer hoje. Que Ele sim vá à frente abrindo para nos favorecer. Favorecer os teus filhos, aqueles que se comprometeram com a sua casa, se comprometeram com a sua obra. Que Deus esteja à frente de todos os nossos negócios hoje, para nos favorecer, no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada colaborador, cooperador da sua casa, Pai. No nome de Jesus, que nada venha tirar aquilo que o Senhor prometeu aos teus filhos. Não seja, Senhor, um homem, não seja situações, que nada venha tirar o que o Senhor deu a cada filho teu, Pai. No nome de Jesus, não importa o quanto seja, não importa o que seja, mas o que o Senhor deu aos teus filhos, seja dado, seja concedido a eles, Pai. No nome de Jesus, não seja o maligno, não seja o homem, Pai, que nada tire o que o Senhor deu aos teus filhos. Pai amado, retribua a cada um segundo aquilo que cada um deu à tua casa, Pai, a 100 por 1, seja na saúde, seja naquilo que cada um de nós tiver necessidade, seja na paz em casa, seja na paz no lar, mas que o Senhor retribua aos teus filhos. Que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem receber a tua bênção para a prosperidade, para a felicidade, para a saúde, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Vamos em paz, o Senhor nos leve em segurança, que seja um dia de vitória para cada um de nós.